Mesmo que o Senhor disser não, nós vamos louvar. Mesmo que sua resposta for não, for difícil, Pai, de aceitar, nós vamos continuar louvando ao Senhor. Nós vamos continuar entoando louvores ao Senhor. Porque encontramos um lugar de adoração. Porque encontramos um Pai que é sobre tudo. Encontramos um Pai de amor que nos abraça. Um Pai de amor que nos leva a lugares onde a gente nunca foi. Um lugar de comunhão contigo, Senhor. E quando perdemos alguma coisa, meu Pai, ou algo, não faz falta, porque o Senhor é o suficiente, Deus. Então, mesmo confiando no Senhor, continuamos louvando, continuamos exaltando ao Senhor de todo o nosso coração. Não, Pai, o Senhor é o suficiente, Jesus. E nós queremos ir mais fundo em Ti, Senhor. E nós queremos ir mais fundo em Ti, Senhor. E nós queremos ir mais profundo em Tua presença, Senhor. É ela que nos satisfaz. É ela que nos mantém de pé, Senhor. É ela que nos mantém todos os dias, todos os dias. Todos os dias como um rio dentro de nós. Como um rio que flui dentro de nós. A Tua presença, a Tua glória, Senhor.
Nesse dia em que temos que adorar o Senhor, adorar com amor, com carinho, com conhecimento a respeito de quem o Senhor é. Essa é a regra, Pai, em que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. E assim, meu Deus, o Senhor procura, e que seja cada um de nós capaz de transmitir aquilo que somos, aquilo que queremos, não propriamente, meu Pai, através de indução de alguém, de alguma coisa, de alguma situação, mas com um coração sincero, ó Deus, com um coração completo, com um coração disposto, entregando-se a Ti cada dia mais, glorificando e exaltando em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Deus aí, Maria de fora, também, aceitar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, bom dia a todos. Pois bem, estamos aqui mais uma vez para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Domingo é dia de louvar, engrandecê-lo, dar a Ele a oportunidade de ser Deus em todos os momentos da nossa vida. E é importante você então conseguir compreender como é que as coisas andam na sua vida, como é que Deus faz. O apóstolo Paulo, ele traz uma informação falando que nós pastores, nós pregamos por 4 fontes. Uma delas é a inspiração, a outra a revelação, a outra o conhecimento e a outra doutrina. E é importante você entender o momento em que você está ali aprendendo, para que você possa então usufruir dos seus direitos em Cristo Jesus. Que existe uma regra no mundo espiritual em que nós não podemos deixar de crer nunca e nem de usufruir. Você trouxe a sua Bíblia? Abra, por favor, no nosso ponto de partida hoje, vai ser lá no livro de Amós, capítulo 7, versículo também 7. Comecei a falar um pouquinho na sexta-feira e vou aprofundar um pouquinho mais hoje. Amós, capítulo 7, versículo também 7. Amós é o Velho Testamento, começando ali de Ezequiel, que é um dos mais famosos lá no Velho Testamento, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós. E aí você encontra ali com certa facilidade. Ezequiel, Daniel, Oséias e Amós. O capítulo é o 7 e o versículo também 7. Aqui, Deus estava falando uma coisa que Ele faria o tempo oportuno, e Ele fez em Jesus Cristo. Em Jesus isso aqui aconteceu. E nós precisamos então ter esse conceito dentro de nós. Por quê? Se nós não entendermos essa situação, a nossa vida acaba ficando indiferente ou fora daquilo que Deus gostaria que fosse. E muita gente está assim. Então é importante que você saiba que todas as coisas Deus criou e fez da maneira certa. Olha o que diz Amós 7,7. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo em sua mão. Ali está falando figuradamente do Senhor em cima dos muros de Jerusalém. E no livro de Isaías 62 diz que Deus coloca sobre os muros de Jerusalém guardas, que a Ele clamam de dia e de noite. E eles clamarão, chamando a existência, a salvação e tal. Então o muro aqui representa uma proteção, uma unção que Deus deu para cada um de nós, e também representa a Jerusalém que Ele assim recriou através da obra dele. Porém, ele declara que esse Deus, na sua grandeza, como a gente já sabe, obviamente, ele teve a responsabilidade, o compromisso de fazer esse muro de uma forma reta, de uma forma justa. A Bíblia diz que o Senhor é reto e justo. E aquele que é reto não pode ter criado alguém torto, nem eu, nem você e nem ninguém. Ser humano algum nascido em Cristo Jesus, ele nasce torto, ele tem que nascer segundo o prumo de Deus. E aí que existe então a capacidade que alguns parece que não entenderam, não usufruem, e acabam então não perdendo as oportunidades. Olha o que ele diz, o versículo 8. E eis que o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, ou povo de Israel, e nunca mais passarei por ele.
Então Deus está dizendo o seguinte: olha, que você está vendo na sua mão um prumo. Então tá bom, eu vou pegar esse prumo e eu vou passar esse prumo no meio do povo de Israel. E nunca mais eu vou passar esse prumo de novo. Sabe o que significa o que Deus está querendo assim dizer? Quando Ele nos recriou novamente em Cristo Jesus, Ele nos fez novamente e nos fez na capacidade de termos todo o entendimento de como as coisas funcionam, de como as coisas vão dar certo ou errado. Lá no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 8. Provérbios, capítulo 12, versículo 8. Olha o que diz aqui. Diz o versículo 8 do Provérbios 12: segundo o seu entendimento, será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. Entre outras palavras, Deus colocou em mim e em você o prumo. O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. E aí é onde você teria que ter um pensamento a seu respeito. Tudo que é natureza, ela cria por si próprio. No livro de Marcos também fala que o reino dos céus é semelhante a uma semente que é plantada no solo e quer aquele que plantou, quer ele durma, quer ele faça qualquer outra coisa, aí está escrito lá, o solo por si próprio produzirá, e a semente também produzirá conforme a sua espécie. E é nessas horas que caberia a nós começarmos então a olhar para nós e dizer, peraí, deixa eu ler a Bíblia aqui a respeito do que eu deveria ser. Aí a Bíblia diz que Deus, que é um Pai e Deus sábio, te criou. E aí você começa a perceber idiotice na sua vida. Peraí, está errado. Como assim? Se Deus, papai, né, nosso pai, é sábio, como é que eu estou fazendo essas burrices? Tem uma coisa errada. E é só aí que você começa então a usufruir dessa regra do prumo. O prumo é aquele objeto que o pedreiro usa para poder analisar se o muro não tem inclinação. O nível, ele olha, ele coloca o nível para ver se o muro não está desnivelado, sentido se está sentido desnivelado. Agora, já o prumo não. O prumo serve para ver se o muro está inclinado ou não. Ele tem que ficar literalmente retinho. Se ele for feito inclinado, a probabilidade dele cair é muito grande. Então, o pedreiro, para se certificar de que o muro está numa inclinação correta, ele então coloca o prumo para garantir. Assim Deus, quando Ele nos criou e colocou esse prumo sobre todo aquele que é filho dele. Todos nós temos esse prumo. E o que significa esse prumo? Aqui diz no capítulo 12, aqui, versículo 8, pelo seu entendimento será louvado cada qual. É Deus então ter acesso à minha alma, ter acesso à minha mente e me fazer entender que eu não devo fazer aquilo ou que eu devo fazer aquilo. É assim que Deus vai dirigindo a minha vida. Eu não posso propriamente dizer, não, eu sou filho de Deus, mas eu sou tapado. Eu sou filho de Deus, mas sou derrotado. Sou um medroso que dá medo. Tem uma coisa errada. Lá no livro de 2 Timóteo, olha o que diz lá, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. O apóstolo Paulo estava explicando isso aqui para o seu servo fiel, seu filho amado, como dá-se a entender, que é o Timóteo. E aí ele fala uma palavra aqui, que a gente já usou muito essa palavra, e aí se deixar cai no esquecimento. Ele diz assim, ele diz assim, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Está aí, ó, o prumo, moderação. É a pessoa que tem, equilíbrio, ela sabe tomar decisões dentro do aspecto equilíbrio. Seja no falar, seja no que quer que seja, mas principalmente na situação espiritual.
eu tenho falado com alguns pastores e propus em oração com alguns pastores que a gente tem mais amizade. Falei, mano, vamos fazer um jejum. E aí eles brincaram, falaram, que jejum que nós vamos fazer, pastor? Quando eu chamo todos eles, esses aí que já é mais fiéis, são os mais fiéis, eles sempre estão dispostos. Falei, então, o jejum que a gente vai fazer, ao invés de ficar sem comer, ficar aquela cara amarrotada, todo fraco, todo lá lesado, porque não está comendo, mas, por outro lado, a mente está cheia de problemas, cheia de pensamentos, comportamentos automáticos, idiotas. Então, nós vamos fazer o seguinte jejum. Nós vamos começar a orar a Deus e pedir, Deus, mostra-me quem eu sou. Mostra-me meus erros, as minhas falhas, as minhas burrices, minhas fragilidades. Você vai ver que vai valer muito mais do que você ficar orando, sobe monte, desce monte, e ora e tal. E esses dias Deus me fez lembrar de uma conversa que eu tive com o pastor Daí Camilo uma vez. Eu tinha uma igreja de 500 membros lá em Carapicuíba. E eu, então, cheguei lá, tinha 110, parece. E aí foi crescendo, chegou a 500 membros. E aí eu queria mais, eu queria crescer, eu queria ter mais pessoas, eu queria, enfim, ser mais útil para Deus, salvar mais almas. E aí eu comecei a orar sobre isso. E aí na hora me deu assim um estalo, eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou perguntar para o pastor Odair Camilo, quais são qual é o tempo que ele passa em consagração, em oração. Por quê? Ele tem a igreja de 1.500 membros, eu tenho a igreja de 500. Então, de repente, no sentido figurado, eu devo fazer 3 vezes mais do que eu estou fazendo. E pode ser que não. Aí um dia a gente conversando, o pastor queria fazer uma pergunta para o senhor. Pois não, irmão, se eu puder responder, pode. E aí eu virei para ele e falei assim, vem cá, eu queria saber quanto tempo o senhor ora. Aí ele brincou e falou assim, por que, irmão, que você quer saber isso? Aí eu expliquei, só tem uma igreja de 1.500 membros, eu tenho a igreja de 500, é osso segurar a bronca. Então eu imagino que no seu caso, para segurar essa maior, você deve fazer mais que eu. Ele disse, não, irmão, um dia já foi assim, hoje não mais. Porque eu cheguei à conclusão que eu orava muito, mas fazia muita porcaria, errava muito. Então minha oração ia para o beleléu. Aí um dia eu me despertei para isso e eu passei então a ser mais consciente dos meus erros. Passei então a pedir a Deus para me dar maior consciência da minha pessoa, das minhas atitudes, do meu comportamento. Hoje eu oro muito menos questão de tempo, mas com a qualidade muito maior, com uma profundidade muito maior, com uma alegria muito maior de oração e desenvolvo muito mais hoje. Então, você quer crescer? O caminho é esse. Comece, então, a observar, ele falou para mim. Comece a observar aquilo que não condiz com a sua oração. E aí a Bíblia diz que nós temos que nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Então, se você diz ser filho de Deus, alguém te dá uma missão, seja lá qual for, você teme. Sabe o que quer dizer? Você tem mente de pecador. Você não entendeu ainda quem você é. Porque como é que Deus criou o Deus da coragem, criou um filho covarde? Todo mundo que nasce em Cristo nasce com prumo, aquele equilíbrio que Deus dá para cada um. Inclusive aqui fala sobre isso. E aí você tem medo dos desafios da vida. Você tem medo dos desafios que seja na igreja. Você tem medo de encarar a vida de forma diferenciada. Você tem receio disso, receio daquilo. Tem alguma coisa errada. E onde está o erro? Talvez você seja religioso. Há em você aquele espírito assim de religiosidade que se sente o máximo quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você lê um livro. Mas na prática, você não consegue colocar nada do que aprende. Na prática, você não consegue absorver o que está escrito e usufruir daquilo. É sinal que você ainda não entendeu. O próprio Deus disse, olha, Amós, eu vou passar o prumo no meio do meu povo e nunca mais eu vou passar. Eu vou dar a eles uma capacidade de equilíbrio, uma capacidade para que eles aprendam a lidar com situações, seja elas espirituais e naturais, e eu não vou mais precisar fazer isso. Eu criei assim. Como já dizia um dito popular, você já ouviu 1 milhão de vezes, não se ora, dizia-se reza, né? Não se reza para a galinha criar dente. Acabou. Deus não quis que galinha criasse dente, e por que agora ele vai ter que criar uma galinha com dente? Porque eu quero.
Ele não vai mudar a natureza dele. Ele não vai mudar o que ele próprio estabeleceu. E detalhe, lá no livro de Isaías, aliás, no livro de Gênesis, lá deixa claro que cada semente produz segundo a sua espécie. Qual é a semente que foi plantada em você? O nome dela é Jesus. Aí o Jesus que está em você é tapado, não sabe tomar decisão. O Jesus que está em você não sabe avisar para você não fazer, não comprar, não agir. Como assim? Tem alguma coisa errada. E onde está o erro? O fato da pessoa não entender que ela tem que renovar o entendimento dela pelas Escrituras e aprender a ter esse tipo de comportamento. É assim que funciona. Um dia eu brinquei com uma pessoa que depois ela me agradeceu lá no Grajaú. Eu falei com ela em tom de brincadeira. E até uma coisa que, né, todo mundo aqui já ouviu falar, é aquela brincadeira antiga da vaca amarela, né? E aí fazia-se lá a vaca amarela e ficava brincando ali entre as pessoas, e quem falasse primeiro perdia e a gente ficava tirando sarro do outro. Eu brinquei com essa irmã, falei em tom de brincadeira mesmo. Falei, irmã, vou te dar um conselho, posso? Pode. A senhora já ouviu falar? Lembra lá da sua infância? Ela tinha uma idade semelhante à minha, aquela brincadeira da vaca amarela? Ah, sei, pastor. Pois é. Brinca de vaca amarela com Jesus. Brinca de vaca amarela com o Satanás. Pois você me conta o resultado. Passou um tempo, esqueci. Um dia a gente conversando. E aí, irmã, como é que tá, pastor? Olha, só acredita que aquela brincadeira que o senhor fez comigo, que me fez lembrar a infância, e aquela brincadeira lá da vaca amarela, eu coloquei aquilo dentro do meu coração de tal maneira que eu literalmente passei uma semana brincando de vaca amarela. Foi sério, irmão. E o que mudou? Ah, mudou tudo, mudou isso, mudou aquilo, mudou meu casamento, mudou isso, aquilo, outro. Aí ela disse assim, eu não imaginava que as nossas palavras traziam tantos problemas para a nossa vida. Provérbios capítulo 13 diz que o tolo, ele é a causa da sua própria destruição, por meio da boca. Será que ela nunca leu isso na Bíblia? Será que ela nunca passou os olhos numa passagem dessa? Espera aí, aqui está dizendo que a boca do tolo o destrói. Deixa eu perceber o que sai da minha boca. É isso. Fazer valer o prumo da sua vida, é isso. É assim. Alguns têm que ser tratados de forma diferente. Me lembro que eu cheguei uma vez, pastor, o pastor daí estava passando assim num corredor, num domingo à tarde, e era acho que Santa Ceia. Eu nunca tinha abrido, até aquele momento, não tinha tido a oportunidade de abrir uma reunião dia domingo, que era um dia, né, sempre foi diferenciado. E aí, ele passando assim no corredor, ele virou para mim e falou, irmão, você abre o culto hoje às 3 da tarde. E na hora eu? Ele disse, e se responder assim de novo, perde a bênção. Você não é de Deus não, irmão? Quem é de Deus é covarde, não. Sim, senhor. E ali começou o meu ministério. Aí eu fui um dia para a sede estadual. Aí está eu lá, no meio do pessoal, acho que o primeiro domingo que eu estava lá. Não sabia muito bem o ritmo, mas, né, de bobo eu não tinha nada. Então já estava inteirado como é que era, como é que não era, o que o pastor já me gostava ou não, e como é que era que funcionava. Já cheguei já investigando tudo. E aí está eu lá, primeiro domingo. E naquela época gravava alguns cultos e tal, já, isso 96. Agosto de 96. Aí eu lá, né, tinha tanta experiência, tá eu lá do nada, vem uma moça que era casada com um rapaz que era obreiro na época, Erci, ela chama-se Neuza. De repente desce ela de lá, e o culto das 3 da tarde também. E tinham 4 cultos, era 7, 10, 15 e 18. Aí vem ela rindo, eu olhei para a cara dela, ela disse, pastor Wagner, o senhor acabou de ser abençoado. Eu falei, o que aconteceu? O pastor já mandou você abrir o culto. A reação foi completamente diferente. Tá bom? Amém. Subi em cima do altar. Pessoal, eu vim de uma igreja que não tinha instrumento. Então, não sei como é que vai ser. Não estou habituado a cantar com instrumento. Mas, foi mandado fazer. Eu estou na obra para obedecer. Então, vocês me ajudem. Ela mesma virou e disse, pode deixar, esquenta a cabeça. O que você não souber, você cita para o povo.
cita a letra, a gente carrega. Olha que reunião, foi uma bênção. Me senti ali na liberdade, mas porque eu aprendi com a bronca que eu tomei do pastor daí. Tem gente que você vai ficar a vida inteira dando paulada, vai a vida inteira dando cutucada. Parece que a pessoa tem algum problema mental, algum problema espiritual, porque já diz um dito popular: errar é humano, persistir é burrice. E onde vem essa burrice espiritual? Aí tem dois caminhos. Primeiro, a maldade e o desinteresse, maldade ou desinteresse da própria pessoa. Ela está tão, assim, afeiçoada às suas maldades, ela é tão desinteressada a dar glória a Deus e fazer a coisa certa, que quando você está falando com ela, a mente dela já está fechada. Eu já fiz teste com pessoas, eu conversando com ela, olhando no olho dela, e percebi que ela estava viajando na maionese. E como é que se percebia isso? O que eu acabei de falar, irmão? Aí falava coisa nada a ver. Estava falando de melão, ela falou que o preço da melancia, sabe? Nada a ver uma coisa com a outra. Mas o pastor que estava antes de mim já disse, é Rafaela o nome dela. O pessoal até chamava ela de irmã Rafa. Olha, a Rafa é uma benção, filha, mas ela parece ter algum problema mental. Para ela entender uma coisa, tem que falar 5 vezes. Eu falei, sério? Sério. Eu já sabia disso. E aí eu comecei a crer no que o pastor falou, e era assim mesmo. Tinha que falar 5, 6 vezes a mesma coisa. Pelo menos fazia o que era certo. Até que um dia ela foi no escritório e falou, pastor, eu estava lendo a Bíblia e li aquela passagem que diz que Satanás cega o entendimento dos incrédulos. Queria que o senhor pusesse a mão na minha cabeça e fizesse uma oração. Só pode ser demônio. Só pode ser demônio, essa minha maneira de ser. Queria que o senhor me libertasse. Já ouvi falar que o senhor é um homem de libertação. Quero me livrar desse demônio. Tá bom, vamos fazer assim. Eu vou pedir a Deus uma inspiração. Qualquer hora dessa eu te chamo aqui e faço oração. E assim foi. Eu fiz oração. Passado algum tempo, zerou. Aquela dificuldade que ela tinha de catar, né, no ar as coisas, de pensar rápido, de ter decisão, acabou tudo. Mas por que ela viveu esses anos todos assim? Porque na cabeça dela, Deus tinha que abençoá-la do jeito que ela era. Falando o que falava, fazendo o que fazia e por aí afora. Então é essa regra, irmão. A gente precisa que Deus tenha essa liberdade em nós. Então veja, porque o Senhor, Deus não nos deu espírito de temor, mas tem tradução, prefiro a outra, a tradução que diz, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então a outra palavra diz, o Senhor nos deu um espírito de ousadia. Essa ousadia é para falar com Ele, essa ousadia é para ler a Bíblia, para crer no que está escrito, é ter a ousadia de ampliar os seus limites, querer mais da parte de Deus, querer ampliar seus conhecimentos. Esses dias eu estava vendo até, eu não consegui ainda passar para eles, mas eu não sou da área em si, mas gosto. E eu estava lá pesquisando alguma coisa, saiu lá uma situação de músicos e de ensinamento lá. E o camarada entende muito, eu nem sabia que ele entendia daquele jeito. E o cara brincando ali, em 22 minutos tem um vídeo. E desde a quarta-feira eu estou tentando passar para o pessoal, mas falta um, falta outro, aquele rolo todo. Mas enfim, e nesse vídeo ele mostra, né, 2 coisas. Primeiro, a capacidade musical que ele tem. E segundo, como as coisas simples e bem feitas são boas, são agradáveis. Essa é a regra, irmão. E aí, por outro lado, a pessoa pode morrer o tempo todo, pode ficar 30 anos em cima de um instrumento e ficar aquele arrozinho com feijão ainda sem graça, sem sal. Quem que aguenta? Será que Deus retardou esse músico? Não, isso aqui vai ser retardado, só vai tocar isso aqui. Não, claro que não. É ele que não tem noção de que Deus dá condição, se o cara tem o dom e o talento musical, então ele tem essa disposição. É assim que funciona. E aí, eu estava hoje vendo meu filho falar lá com a minha esposa sobre uma igreja que tem bem perto de casa, que acho que é adventista, acho que é no 7º dia lá. E aí ele falando lá de um louvor que ele passou lá e viu o pessoal cantando louvor com uma roupagem assim, com um arranjo top. Aí eu chego para o pessoal aqui da igreja que seja, ó, faz isso aqui. Ninguém consegue ou não consegue fazer. Qual que é o problema? Será que Deus abençoou? Não, a adventista vai tocar bem, vai ser inteligente, vai conhecer. Agora o pessoal da graça lá do joanismo, um bando tapado, está tudo certo. Claro que não.
Qual é a diferença? Os de lá entenderam. Oh, eu nasci para ser bom no que faço. Eu conheci um cidadão que ele foi premiado várias vezes como principal motorista da rota. Eu agora não sei se tem, mas antigamente tinha até um prêmio que os caras ganhavam, considerado lá, né, atos de heroísmo e tal, no volante da viatura. E aí tinha lá umas imagens do que o cara fazia na viatura. Mas quem conversou com ele uma ocasião disse que ele tinha uma grande paixão por dirigir. E quando ele então entrou nas forças policiais, ele então teve a oportunidade, fez teste para dirigir a viatura, tem que ter uma autorização especial, diferenciada, e ele assumiu o compromisso de ser o melhor deles. E quando na entrevista perguntaram, por que, até um japonês, por que você, o que você tem em mente em relação a ser dessa forma? Sabe o que ele falou? Ele falou, eu aprendi que nós temos que dar exemplo em todo lugar onde estamos. E se eu for bom o bastante, eu posso me tornar instrutor de outros. Esse deveria ser o evangelho. Eu tenho que ter liberdade, eu tenho que conhecer Deus o bastante para me levar Deus para o endemoniado, levar Deus para o macumbado. Mas eu sou um tapado, um fechado na vida, não tem nem para mim, como é que eu vou dar para ele? E é essa a estratégia de Satanás. Coloca na mente da pessoa em que Deus alivia, que Deus deixa passar, que Deus é Deus de confusão. Eu falei até aqui na sexta-feira de um caso que Deus me fez lembrar, em relação a um professor que a gente teve, e eu não lembro nem quem foi, não me lembro qual a matéria que ele dava, me lembro, ele dava constitucional e direito penal. E esse professor, então, ele falou, pessoal, vou falar para vocês aqui um fato que eu conheci de uma empresa que eu tive que ajudar, tentar atenuar a situação da empresa por prejuízo de um mau advogado. E ele contou uma história. Ele disse que a empresa tinha uma moça, era uma funcionária muito antiga, 15 anos de empresa. E ela, então, era secretária e tinha todos os documentos na mão dela. E ela participava, muitas das vezes, da parte financeira da igreja, da empresa, fazendo empréstimos e tal, aquela coisa toda. E ela, enfim, começou a cair em tentação, o capeta lhe enganou. E ela começou a desviar recursos da empresa para a conta dela. Quando se deram conta, ela já tinha desviado 150 mil reais. Aí, contrataram o advogado para poder lidar com essa situação, tentaram negociar para que ela devolvesse o dinheiro na boa, ela disse que não, e blá, 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 e por aí afora. Aí, além disso, ela deve ter ido até um outro advogado e perguntado e contado a história para o cara. O cara disse, olha, independente de você ter lesado a empresa por apropriação indébita, você pode, aliás, você tem os seus direitos trabalhistas, porque quando o patrão descobriu que ela estava fazendo isso, mandou ela embora sem direito. Mas ela estava na empresa há 15 anos. Ela era daquela que chegava cedo, saía tarde. Às vezes dobrava dentro da empresa, em época de balanço e blá, blá, blá. Ela foi até o advogado, contou a história, o advogado então disse, olha, você tem direitos trabalhistas, independente desse fato que aconteceu. Aí vai para a justiça. Chega na justiça do trabalho, o advogado contratado pela empresa, ao invés do tapado ir naquilo que o outro estava dizendo, olha, ela tem direito a horas extras, tem direito a isso, isso, aquilo, outro, eu não consegui lembrar o valor, mas se não fala a memória, foi 45 mil, mas enfim, o advogado que ela contratou foi advogar a causa trabalhista dela. E mostrou para o juiz do trabalho quais eram os direitos trabalhistas que ela tinha. O advogado que foi defender a empresa entrou numas de querer convencer o juiz que ela foi mandada embora porque ela era uma farsante, porque ela era uma estelionatária, porque ela era uma criminosa. Ao invés dele combater o que o advogado pediu de direito trabalhista, ele entrou por outro lado que nem tinha que falar. O juiz de direito de trabalho não tem a ver com penalidade ou direito penal e não tem a ver também com direito civil. São áreas diferentes. Conclusão. Acredite você se quiser. Apesar dela ter levado 150 mil da empresa, a empresa tem que pagar 45 mil reais de verbas rescisórios trabalhistas. Agora, para que você quer uma desgraça do advogado desse do seu lado? Para pensar. E teoricamente falando, no sentido figurado, todos nós somos advogados de Deus, ou advogados da sociedade.
Sou eu que tenho que advogar a causa de um parente diante de Deus. Deus, o senhor sabe. Ele está assim, ele está assado, ele está aquilo outro. Me lembro o caso de uma irmã, que ela chegou e falou assim um dia para mim: pastor, queria que o senhor me ajudasse em oração, porque eu não aguento mais, porque meu marido isso, meu marido aquilo. Contou lá um monte de história. Enquanto ela falava, me veio ao coração, mas eu não falei na hora. Fiquei quieto. Tá bom, irmão, nós vamos orar pelo seu marido. Passou alguns dias, eu mandei chamá-la no escritório. Chama a irmã tal lá. E aí ela veio falar comigo. Eu falei: irmã, sabe por que seu marido ainda está do jeito que está? Não tem a menor ideia, pastor. O Satanás, que é o diabo, porque ele é ruim de coração. Seja sincero, irmão. A senhora ora para o seu marido ser salvo, tornar-se uma nova criatura e ser filho de Deus? Ou a sua única preocupação é que ele volte a ser aquele marido amável, aquele marido que te dava presente, aquele marido que te levava para passear, aquele marido que te respeitava? Olhe no meu olho e fale a verdade, irmão. E ela então foi sincera. Olha, na verdade, pastor, eu sempre orei para que ele voltasse a ser um bom marido. Então quer dizer que se dependesse da senhora, ele morresse, podia ir para o inferno. Desde que ele fosse um bom marido, ficasse paparicando a senhora, está tudo certo. Então o caso aí dessa irmã, como o caso de muitos de nós, nós achamos que é tudo bagunçado, que foi esse advogado. Ele quis pensando assim: bom, eu vou falar para o juiz de direito de trabalho que ela é uma ladra, que ela é uma corrupta, que ela é uma estelionatária. E aquele juiz estava questionando os direitos trabalhistas dela. Conclusão: levou mais 45 mil da empresa. Aí um outro advogado foi contratado, ele entrou na justiça e bloqueou o dinheiro que estava preso na conta dela. Os 150 mil foi bloqueado. E aí só judicialmente que ia brigar, ir para cima e tal, sabe Deus quanto tempo ia levar para a empresa reaver os 150 mil. Agora imagine o prejuízo. Já tinha perdido 150 e ainda teve que pagar 45 mil reais. Meu querido, se você estiver com dor de dente e você orar a Deus para Ele te dar uma direção, para você achar um bom dentista e resolver seu problema, não vai aliviar sua dor de cabeça. Se você está com dor de cabeça e você ora a Deus para Ele poder tirar de você a dor de cabeça, mas por outro lado está com a tentação de úlcera, não vai tirar a sua úlcera. Moral da história: se você não descobrir o que lhe é de direito e você lutar pelos seus direitos, Deus não tem compromisso nenhum contigo. Preguei domingo passado, a bondade de Deus: pede e dá-se-vos-á. Não pede não para ver. Não pede não. E as pessoas têm esse péssimo hábito. Eu me lembro de uma bronca que um pastor tomou, de um missionário Soares, que serviu para todo mundo, né? Já bateu em todo mundo ao mesmo tempo, no sentido de ensinar. Um pastor chegou para ele uma vez, né? Eu missionário, queria falar com o senhor a respeito daquela situação do salão lá da minha igreja, assim, assado, e eu estou precisando, e o pessoal lá do Rio não fez e tal. E aí ele virou para o camarada e falou assim: irmão, vou ser sincero para você. Eu tenho mais de 1000 igrejas na minha cabeça. Naquela época eu não lembro bem o número, hoje é 1200, mas na época eu não lembro. Eu tenho tantas igrejas na minha cabeça. Vou ser sincero para você, irmão, eu nem lembro que você existe. Já imaginou como é que é a minha cabeça? E outro, irmão, quem é o pastor daquela igreja, não é você? Sim, senhor. Quem tem que correr atrás é você, irmão. Aliás, deixa eu te dar uma lição. Tudo numa bronca só. Falou para ele: deixa eu dar uma lição para você. E todo mundo perto ali já ouvindo. Aprenda uma coisa, irmão. Deus é bom? Sim, senhor. Tem certeza? Sim. Então, se Deus que é bom não dá nada se você não pedir, quanto mais nós que somos homens. Sim, senhor, já entendi o recado, missionário. E ali todo mundo, né, já se apercebeu. E esse é o erro do homem. O erro do ser humano continua sendo esse. Parece que Deus criou ele torto. Ele inclina para qualquer lado, vai fazendo tudo errado e tal, e acha que Deus tem responsabilidade, ou que o diabo é responsável. Não, muitas das vezes é ele que acha que Deus que tem que fazer o que cabe a ele fazer. Simples assim, ó. Simples assim. Falei de um cidadão um tempo atrás, tentado a comprar um carro de 300 mil reais. O carro já é altíssimo valor. 300 mil compra-se uma casa, um terreno top em lugar nobre. Por que eu vou pagar de gatinho com um carro de 300 mil conto?
E se for falar com ele, sabe qual será a desculpa dele? É porque Deus tem abençoado e ele cresce cada vez mais. E é verdade, vira e mexe, surge lá dízimo de 5, de 30, de 40 mil. Então o cara está realmente nadando tá por cima da carne seca. Mas os tempos mudam. Aí eu mandei um recado para o pastor, falei, fala para ele o seguinte, toda vez que ele tiver tentação ou vontade de querer gastar um dinheiro indevidamente ou desnecessariamente, um tempo atrás comprou um iPhone do novo, 15 pau, pagou à vista. Precisava? Não, só para pagar de gatinho. Simples assim. Aí eu falei para o pastor, fala para ele o seguinte, a partir de hoje, toda vez que ele tiver vontade de gastar dinheiro desnecessariamente, só porque ele tem, manda ele gastar, mas ele vai gastar assim, ele pega aquele dinheiro e põe no banco, guarda. Lá na frente, ele vai ver o benefício que ele fez para si mesmo. Eu conheço um camarada que fazia isso. Eu conheço um camarada que ele tinha 6 carros, e ele começou com um, colocou um kit gás no carro, tudo que ele ia gastar de gasolina, ele guardava para um futuro uso do carro. Assim foi surgindo o negócio e tal, o cara cresceu. Conheço outro que começou com um único carro e ele chegou a ter 100 carros. Tempos atrás, a última vez que conversei com ele, deve ter aí um ano, um pouco mais, ele estava com 40, porque ele decidiu, pastor, eu estava num nível que se eu continuasse daquele jeito, eu ia morrer, porque eu não conseguia parar nem para respirar, nem dormir direito, eu estava, muita dor de cabeça. Então eu resolvi diminuir a minha loja, e hoje a loja dele tem 40 carros. Começou com um. Mas se você conversar com o camarada, você vê que ele tem toda uma ideia, ele tem todo um entendimento a respeito do ramo de negócio. Não é aquela pessoa tapada que fala de um carro que é bonito, não sabe as porcarias que tem por trás, não sabe os erros que tem, vai metendo os pés pelas mãos e acaba se dando mal, e aí acha que é Deus. Em alguns casos, acha que é o diabo. Olha por que você tem que entender o que é esse prumo. Diz aqui, Provérbios capítulo 19. Tudo está na Bíblia, para a gente aprender e lidar com isso. Então, hoje eu estou pregando baseado em ciência, ou seja, passando para você conhecimento, para que você possa viver uma vida melhor. E tem pregação que é para fé, dá aquela palavra rápida, já move o coração da pessoa, já faz ela tomar atitude, ela age e o milagre acontece. Por isso o pastor, ele prega de 4 maneiras conforme Deus quer. O versículo o 1 em diante, diz, Provérbios 19, 1. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. O pobre que anda na sua sinceridade é aquela pessoa que é simples em falar aquilo que ela acredita. E o tolo e perverso é aquele que inverte o que está escrito na Bíblia, porque não conhece a Bíblia, fala o contrário. Aí ele diz mais, assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. E aí ele conclui, e o que se apressa com os seus pés, peca. Então, querido, não é bom você deixar sua alma sem conhecimento. Diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, e o meu povo foi destruindo porque lhe faltou o quê? Jejum e oração, não é isso? Então, e o conhecimento todo mundo leva para o lado bíblico. Conhecimento de Deus. E hoje eu quero que você entenda que você tem que conhecer você. Conhecer as porcarias que faz, entender, ter isso diante dos olhos. Caramba, eu falei de novo isso? Eu agi de novo dessa forma? Não pode, está amarrado. Até que você vença isso. Até que saia seu entendimento, a sua compreensão e entre a de Deus em ação na sua vida. Que Deus que vai controlar então, agora, não mais você. É assim que funciona. É sair, como eu tenho falado para alguns, tem que sair do automático. Tem muita gente que anda no automático. É tudo uma questão de percepção da vida. Um dia um camarada chegou bravo lá na igreja, falando que estava num determinado local, e uma pessoa passou, falou lá umas coisas lá, e ele ficou muito indignado com aquilo. E aí eu perguntei para ele, qual foi a reação que você teve, irmão? A sua reação inicial qual foi? E aí ele deu a resposta. Eu disse, então, é assim que você mostra para as pessoas quem você é. É assim que se sai de dentro de você o que você tem. Simples assim. Não adianta forçar a barra, irmão. Ontem eu soube de um relacionamento que
por incrível que pareça, ainda durou 10 anos. Mas todo mundo sabia que não ia para frente. Não havia um equilíbrio entre amor e respeito entre ambos. Aquele papinho que se diz aí fora, não, porque eu te amo tanto que eu vou te amar por nós dois. Isso não existe, irmão. Amor só dá certo, relacionamento só dá certo se houver reciprocidade. A mulher é amada e ela corresponde os benefícios de ser amada. E, segundo o que dá para entender, ela aprende a amar pelo fato de ser amada. Não tem como fugir essa regra, foi assim que Deus estabeleceu. É assim que é a regra, não adianta. Então, a pessoa contou para mim sobre esse fato, eu disse, amigo, isso não aconteceu ontem, não aconteceu esse mês. E aí na conversa a gente vai percebendo situações, né, de tempos de briga que acontecia e não está contente, vai embora e blá, blá, blá. Até que foi mesmo. Ainda durou 10 anos. Qual a responsabilidade? O Satanás. Não creio. Não é porque foi Deus, também não. Qual foi o erro ali? As pessoas. Por não entenderem ou não terem conhecimento de si mesmo. É isso, você tem que se aperceber, você tem que orar a Deus, foi Jesus, o Senhor pôs o prumo na minha vida e diz a tua palavra que o Senhor não passaria mais esse prumo. O Senhor me endireitou, o Senhor me fez uma pessoa equilibrada, direita. E por que eu não consigo ser equilibrado aqui, em tal área? Por que eu não consigo ter equilíbrio aqui nesta área? E aí ele vai te dizer, pode ser rebeldia da sua parte, pode ser uma situação psicológica, pode ser emocional, pode ser demônio. Ele vai mostrar isso para você. Eu atendi um caso de um homem uma vez, e ele estava pensando em se separar, a 4ª vez. Falei, caramba, irmão, de novo. Eu não conhecia, ele era membro da igreja recente, tinha se convertido e tal, e já estava com a 4ª esposa. E veio com a situação de falar. Estava pensando em se separar de novo. Falei, de novo, irmão? Eu já tinha contado a história. Não tem nada de errado contigo, não? Será que 4? Ninguém te suporta? Ninguém é perfeito? Ninguém colabora? E aí eu rasguei. Falei, ó, eu penso que o problema está em você. Vamos tratar o assunto. Eu comecei a tratar o assunto mais de perto. Passado alguns dias, ele disse, pastor, o senhor me deu aquele conselho de orar para mim descobrir o que há de errado em mim e o que eu estou fazendo de errado, o que há dentro de mim como pessoa e tal. E eu cheguei à seguinte conclusão. Desde o segundo relacionamento para frente, tudo que as outras mulheres faziam e que me lembrava da primeira, que eu sofri muito, isso, aquilo, outro, eu inconscientemente eu agia de uma forma assim, agressiva, eu agia assim, fora de mim. Ele só percebeu isso na 4ª esposa. Tem gente que é mais, né, ligeira, fala, peraí, mas de novo? Eu vou separar de novo? Ah, não, mas tem alguma coisa errada. Ele procura ajuda, ele vai até para ajuda psicanálise, fazer psicólogo, ele vai atrás de alguma coisa, porque ele já se percebe, de novo. Nasci carimbado para ser o Zé Derrota na vida, Maria Fracasso, como assim? A pessoa tem essa percepção. E é esse prumo que Deus deu para mim e para você, para nós andarmos em equilíbrio, para a gente enxergar as coisas, seja na nossa vida, seja as coisas de Deus, as coisas do diabo e por aí afora. Tem que se haver isso dentro de você. E por que é importante? Versículo 2 a 3. A estultícia do homem. A palavra estultícia quer dizer burrice, idiotice. A estultícia do homem, a burrice do homem, aqui coloca-se humano no caso, né? Perverterá o seu caminho. Se você não descobrir as estultícias, as burrices, as idiotices que existem em você, na criação que você teve, aonde você foi ambientalizado, da onde você veio, o aprendizado que você teve, se você não descobrir isso certo, a tendência é que você perverta o caminho de Deus. Aí ele conclui dizendo, e a estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o coração do homem se irará contra quem? O Senhor. Essa é a vantagem do diabo. Ele não deixa você se tocar na vida, se aperceber na vida, faz a besteira, e quando a besteira está pronta, ele diz, está vendo? Se Deus te amasse,
Se você fosse de Deus, cadê o seu Deus? Cadê o Deus que diz que te ama? Olha aí, se Deus te amasse, tinha te protegido. Por que Deus não te guardou? Por que Deus isso, aquilo, outro? Mas Ele só consegue aquele que tem ignorância a respeito de si mesmo. Que tem gente que, meu Deus do céu, é um chato de galocha. Mas ele não enxerga isso. Ele não consegue se aperceber disso. E muitos desses estão orando, chorando sinceramente, lágrimas descendo dos olhos e tal, e não muda. A situação espiritual, no caso, a situação na vida dele não muda. Mas não muda por quê? Por causa dos próprios erros que ele comete. Então veja que Deus me deu um entendimento para que eu seja louvado. E o seu entendimento, o seu entendimento dará louvor a cada qual. Todo mundo, Deus dá entendimento para que essa pessoa receba louvor e não viva uma vida de vergonha e de derrota. E quando a pessoa, filho de Deus, está vivendo uma vida de vergonha e derrota, é como se Deus, neste caso, não tivesse colocado o prumo nela. Como se ela fosse desequilibrada. Como se ela não tivesse direito de ser reto como os demais. E aí, filho, não adianta. Para a gente concluir, última palavra aqui, Efésios capítulo 2, versículo 8. Os músicos podem vir para cá que eu vou já finalizar. A gente canta aquele louvor lá, do Flua. Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante. Aqui diz assim, versículo 5. Diz: estando ainda nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele então veio e nos vivificou com Cristo. Cristo é o ser mais sábio e inteligente que já existiu. Eu fui glorificado e fui vivificado com Ele. Versículo 6 diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Ou seja, a abundância e riqueza que Deus tem de ser gracioso, de ser amoroso, de ser um Deus que resolve para nós. E aí ele diz: pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus não nos criou para as más obras, seja ela qual for, as cabeçadas da vida e por aí afora. Ele diz mais: os quais Deus preparou para que andássemos nela. Tem tradução que diz: aos quais Deus preparou de antemão para que nelas andássemos nelas. Então, querido, todas as escrituras sagradas, tudo que está na Bíblia, Deus nos fez capaz de andar nela, de praticar, de colocar em prática. É simples assim, irmão. Aí a gente lê aqui: perdoai 70 vezes 7. Aí perdoa 5 vezes, acha que está bom. Deus te fez desequilibrado no perdão, é isso? Não tem um prumo em você. E vou só dar a definição da palavra aqui. Prumo, que eu vi no dicionário, e tem situação figurada, né? Em que fala. Então ela tem palavra figurada, e ela diz aqui uma coisa que realmente chama atenção. Isso que quer dizer prumo. Tá? Deixa eu ler aqui direto aqui no dicionário. O que quer dizer prumo? Quer dizer alguém que tem qualidades de ser prudente, ter juízo e tino. Já ouviu falar o simancol? Tem gente que parece que não tem. O que Deus pode fazer para ajudar essa pessoa? Nada. Ela se destrói com a própria boca, fala o que vem à boca, toma decisões precipitadas. E tudo por quê? Porque na cabeça dessa pessoa, o que ela está falando e fazendo, não importa para Deus.
Aliás, não importa como resultado, porque Deus é bom. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então isso quer dizer o quê? Toda a fé que Deus me dá é para me levar a ter sucesso, a ter boas obras. Simples assim, irmão. É entender. Seja simples esse fato desse camarada aí, que eu esqueci o nome, esse piloto da viatura de rota, que ganhava sempre o concurso. E alguém disse, mas por que você é assim? Porque se eu for bom, você é um bom exemplo. Eu ainda posso me tornar instrutor de outros. Quer dizer, amará o teu próximo como a ti mesmo. Você não corrige a tua vida, deixa ela cheia de defeito e quer ajudar alguém. Como assim? Você vai atrapalhar, inclusive, essa pessoa. Você vai chatear essa pessoa. Você vai ofender essa pessoa. Mas a partir do momento que você entender isso, você vai começar então a colocar o prumo em ação e vai começar a buscar equilíbrio, para que não atinja a sua vida espiritual, para que não ofenda e machuque o coração de Jesus e nem o seu próximo. É simples assim, irmão. Essa é a regra básica. Deus nos deu um prumo. Prumo quer dizer tino, percepção. Não é? Percepção. É isso. Tino é percepção. Lê o caso de Davi. Estava jejuando e orando pelo filho. O que Deus matou lá, o primeiro filho dele com a Betsaba. Ele orou 7 dias, jejum e oração, estava lá, pano de saco, aquela chateação toda. E aí então, de repente, os servos dele começaram a falar numa certa volume de voz, longe dele. Ele estava longe deles. Só o fato deles estarem falando daquele jeito, ele se apercebeu e disse, a criança é morta. Não tinha motivo para eles estarem falando daquele jeito, a não ser uma tragédia. Então o tino leva você a ter isso. Não é cisma não, viu? Tem gente que cisma. Isso é do demônio. Teimosia do capeta. Determinação é de Deus. Não é cisma não, é tino. Capacidade de percepção. E aí ela toma a decisão. Quem deu isso para nós? Deus. Desde que a graça dele flua em você, desde que o entendimento que somos salvos pela graça e que fomos feitos para viver boas obras. Se você crê nisso, coloque de pé em nome de Jesus. Eu vou orar para que Deus possa então colocar em você essa regra e que você possa então verdadeiramente ser essa pessoa a quem Ele, Deus, te criou para vencer. Então feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui crendo que o Senhor nos coloca nessa posição de ter essa percepção, de ter essa capacidade simplesmente de fazer a sua vontade e assim, meu Deus, fazer o melhor que o Senhor tem para nós, que o Senhor então faz e realiza, meu Pai, e concretiza a obra que o Senhor Deus fez lá na cruz do Calvário. Que o Senhor então possa nos garantir essa obra e fazer o milagre acontecer. Peça a Deus essa graça na sua vida. Flui em mim, Senhor, a sua graça. Flui em mim, Senhor, o seu amor. Flui em mim, Senhor, a sua vida. Flui em mim, Senhor, o seu perdão. Flui em mim, Senhor. Flui em mim, Senhor,
Senhor, a sua graça, é o favor imerecido.
criou a sua imagem e semelhança. Ele nos deu a nova criatura. Ele nos fez ser essa nova criatura. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E é esse novo que você tem que viver. É esse novo homem, essa nova pessoa, seja homem ou mulher. Assim Deus nos criou para a sua glória, para o seu louvor, para poder então ministrar a palavra de perdão, palavra de cura, de libertação. Mas só consegue fazer isso aquele que tem a graça de Deus fluindo no seu interior, aquele que sabe que tudo é pela graça, o amor merecido, é aquele que sabe verdadeiramente que o amor de Deus não tem fim, não há barreira. É preciso que você, nós precisamos conhecer a profundidade, a altura, a largura e o comprimento do amor de Deus. Também dizer que verdadeiramente Ele veio nos dar vida e vida com abundância. Ele veio nos dar não só vida abundante, mas também a vida eterna. E além disso, Ele nos trouxe o perdão que está à nossa disposição todos os dias. Porque se confessarmos, Ele é justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É isso que faz a graça de Deus mover você. É isso que faz você usufruir da graça do Pai. É isso que faz você verdadeiramente realizar na vida, sabendo que Deus tem oceanos de bênçãos para te dar, sabendo que Deus jamais te negaria bem algum. Ele não nos negaria bem algum, mas Jeremias 31 diz que faz bem para Deus, Ele fica feliz em nos fazer bem. Deus tem alegria de nos abençoar, Deus tem alegria de nos ajudar, Ele tem alegria de nos fazer pessoas capazes, e é por isso que tem que despertar em ti o dom que Ele te deu, é despertar em ti a graça, o entendimento, a misericórdia do Senhor, que você vai ser verdadeiramente um adorador, você vai adorá-lo em espírito e em verdade, você vai ser aquele que leva a palavra de adoração. Quando você vê a graça do Senhor fluindo em você, quando você vê a graça do Senhor saindo dos seus lábios, e aí você então conseguirá realizar-se, você conseguirá verdadeiramente glorificar. Diz Jesus, nós está escrito pela palavra que nos tem dito, para te adorar, dedicar seu amor, para te coroar, meu bem, Senhor da minha vida, para te adorar, dedicar seu amor, para te coroar, meu bem, Senhor da minha vida. Pai, que o Senhor então seja esse Deus maravilhoso, que seja sempre esse Deus que está ao nosso redor, esse Deus que é como diz no Salmo 125, se confia no Senhor, Ele tem o Senhor, como os montes se reúnem em volta do teu povo, assim é o Senhor nos protegendo. Ele não tem, Ele não desiste, Ele não abandona, Ele não apostata na fé, como alguns apostatarão na fé. Ele continua crendo que Padre apenas Ele vê esse Deus gracioso, esse Deus de amor, esse Deus de vida, de vida eterna e abundante, esse Deus de perdão sem limite. Nós assim cremos, ó Pai, e que o Senhor nos ajude a ter o conhecimento para melhor vivermos para a tua glória em nome de Jesus, e te damos graças a Deus. Devemos uma lei forte em nome de Jesus. Graças a Deus, gente. Vamos você igreja pode sentar em nome do Senhor Jesus, e que a graça de Deus e a força dele esteja sempre atuante na sua vida. Esse louvor, eu conheço ele já há 20 e poucos anos, praticamente quando eu me converti. E nessa madrugada eu estava falando com Deus sobre algumas coisas, e Deus então me fez trazer à memória esse louvor que certamente abençoa. E é interessante a simplicidade da letra e a essência. Você não tem condições, irmão, de fazer Deus reinar na sua vida, você não tem condições de adorá-lo de coração, se você não conseguir entender essas 4 características de Deus: o amor, a graça, o perdão e a vida de Deus.
Se você não entender isso, você até canta, você até, né? Quantos estiver aqui entre nós cantando? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Mentira, porque quando veio a batalha, ele, picou a mula. Não era verdadeiro. Eu até costumo dizer, e vou dizer para você de casa, você aqui da igreja. Deus fala por meio de um louvor, por meio de uma letra de um louvor, tanto quanto fala por outros meios. Ele é Deus. E eu tenho que estar sempre assim, tino e espiritual. Já falei para vocês de resposta que Deus me deu na placa de um carro. Eu falando com Deus sobre um determinado assunto, parou um carro na frente, estava lá na placa. Eu. Né? E 2U. Eu. Na hora, eu falei, Jesus, eu entendi o recado. Acabou. Dali em diante, nem toquei mais no assunto, já fui louvando a Deus, engrandecendo a Deus e ponto. Eu percebi ali naquela placa de carro, naquela pronome, que era Deus respondendo. Acabou. Para isso Ele nos deu o prumo, para a gente se tocar, para a gente conseguir, né, pegar as coisas no ar, para a gente poder entender a atmosfera espiritual. Eu me lembro do pastor, já passei isso com o pastor Daí, o pastor Rogério, o pastor Jaime. E em relação a muitas das vezes eu chegava perto deles e eu via que eles estavam assim, alguns casos muito calado, outros casos muito acelerado e tal, aquela coisa toda. Eu já sabia, está rolando alguma coisa. Está rolando alguma coisa no mundo espiritual. E eu até colaborava com isso. E depois, mais tarde, era exatamente como eu estava pensando. Então é isso, é o tino, né? Percepção. Tem gente que não tem. Essa é a regra. Então fica aí o recado para você não errar mais por conta de não usufruir da graça que Deus te deu. Está aqui, envelope de dízimo de oferta, você de casa, ainda hoje 27, até dia 31, quinta-feira. Se bem que quinta nós não temos culto, mas se você recebe no último dia do mês, quiser passar na igreja e deixar aí, tem sempre gente aqui na quinta-feira, a gente está fazendo um projeto musical aí na quinta, e então tem gente aqui o dia todo. Mas até quarta-feira, você membro da igreja, você que faz parte deste povo, quer ajudar a continuar mantendo a obra de Deus, está aqui, envelope de dízimo atrás das contas da igreja. Depois que fizer, você pode fazer para nós uma transferência. Aliás, faz a transferência e mande para nós aqui da igreja o WhatsApp, você manda o comprovante para a gente colocar como sendo membro desta igreja que tem ajudado a casa de Deus se manter viva, se manter de portas abertas. Essa é a regra. Então, você de casa faça isso. Lembrando que a nossa reunião se aproxima. Dia 15 de abril está ali os elementos que vão se transformar pães, principalmente no dia 15 de abril, que é a sexta-feira da Paixão. O maior feriado religioso cristão para nós é sexta da Paixão e domingo de Páscoa. Então está aí, eu vou entregar este pão com a essência da graça de Deus para curar, para libertar, para transformar, para fazer realmente maravilhas. Vai depender do fluir da graça de Deus. E assim Deus então vai abençoando. E nesse dia, reunião horário especial que a gente sempre faz, às 14 horas, porque às 15 horas nós vamos nos reunir, estamos preparando louvores especiais, haverá apresentação das crianças, haverá apresentação também das irmãs, vai ser uma grande bênção. É sempre um momento especial e diferenciado a sexta-feira da Paixão. Então vai fazendo aí seus cálculos, vai fazendo seu agendamento para que você esteja conosco nesse dia 15 de abril, às 14 horas, vai ser uma grande bênção. Então eu aguardo você de casa, você aqui da igreja, para que a gente possa então receber essa graça, tá certo? Então você de casa, Deus te abençoe, a gente volta em tempo oportuno em nome de Jesus.